Galerinha. Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Segundou com energia, não é? Eu tava vendo vocês aí participando da aula da professora em English. Speak English? Tô vendo aí, a turma mandando ver. Eu quero essa mesma participação na minha, tá certo? Na nossa aula. Queridos, projeto de aprendizagem interdisciplinar, iniciando para vocês. Vamos que vamos agora buscar um conhecimentozinho mais específico. Eu quero ver quem é que está aí, meu diretor, quem é que está aí, deixa eu ver. A galerinha aí, quem é que está aí? Ó, Alvelino Lopes, Brasileira do Piauí, Castro, é isso? Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Emiliano Martins, qual é? Não. Eliseu Martins, Lafayette, a Lafayette da Seduc aí, ó. Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Várzea Branca. E esse outro Castro aí, qual é? Cristino Castro, é? Possivelmente seja, né? Quero vocês junto com a gente. Oi? Que foi, meu diretor? Falou alguma coisa? Vamos que vamos pro conteúdo? Vamos para cima. Empresas familiares e suas contribuições, gente, para a economia local. Qual é o nosso objetivo hoje em estar estabelecendo este tema? Vou pedir para o meu querido diretor aí compartilhar a nossa telinha com a gente aqui. Olha só, qual é o nosso objetivo hoje? Veja o seguinte, veja o que a gente precisa entender acerca desse tema. A gente precisa reconhecer primeiro, como está dizendo aí, as características das famílias. Professor, o que tem a ver o tema empresas familiares e projeto de aprendizagem interdisciplinar? Primeiro, é um tema que é disponibilizado para vocês, para que vocês tenham foco de estudo neste tema. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, se você vai estruturar um projeto, tá certo? E esse projeto vai ser focado nas empresas que você tem aí, que você convive com elas aí na sua localidade, no seu município. Você vai estruturar o seu projetozinho com base na sua realidade. Para que serve isso? Para que serve isso? Serve para você estudar a situação do cenário que você vive e a partir deste trabalho que você vai elaborar, do projeto de aprendizagem interdisciplinar, usando várias disciplinas, você poder levantar dados, formatar informações, aplicar o conhecimento em cima de uma estrutura de um projeto. Está chegando aí a reta final, agora em setembro vai vir as apresentações, se você vai fazer em dupla, se você vai fazer individual, né? Tem toda essa questão. E os nossos professores mediadores, por exemplo, eles vão estar junto com vocês aí. Tá? Nossos professores mediadores vão estar aí acompanhando, monitorando, né? Orientando em loco vocês. E a gente aqui, ó, de longe também acompanhando, tentando passar esta veia do conhecimento para vocês. Tá? Então, o objetivo é esse, é você fazer o mapeamento da situação que está aí, é você ter a estrutura, que sempre é bom lembrar que você na estrutura, você tem que conhecer e saber do tema, então escolhendo o tema que você vai fazer seu projeto, você vai por um objetivo geral que você quer atingir no projeto, depois você vai dissecar ele em 3 objetivos específicos, colocando lá o verbo no indicador, né, verificar, analisar, estudar, compreender essa situação que você quer estudar, levantar as suas justificativas, por que você está escolhendo este tema, porque este tema aí, que está aqui no nosso slide, é um tema super pertinente para vocês escolherem, super pertinente. Depois disso, o que você faz? Você vai lá, justificou, levanta a hipótese. Levantando a hipótese, você já vai ter um questionamento. Como é que você vai chegar a responder esse questionamento? Você vai para a fundamentação teórica. Estou fazendo aqui uma breve leitura em relação à construção do projeto. Tá? Lembra do seguinte, quando você for estruturar o diálogo entre os autores na fundamentação teórica,
você vai ter que ter vários autores dialogando entre si, você sendo a pessoa, o intermediário desse projeto, né? Dessa conexão. Agora, entenda uma coisa. Fez esse diálogo, você vai para a metodologia. Se você vai fazer estudo de caso, se você vai fazer uma pesquisa em algum comércio dentro da sua cidade, se você vai atrás de uma farmácia, por exemplo, para saber, né, como é que ela é sendo gerida por uma família. Ou seja, são temas, são pautas que são colocadas para você levantar o trabalho. Você vai fazer a metodologia com base no que é mais fácil até mesmo você conduzir. Um estudo de caso é mais fácil? Ok. Um estudo bibliográfico é mais fácil? Você vai escolher na metodologia e vai defender essa metodologia. Depois disso vem o quê? Colher os dados. Se você fez entrevista, e se essa entrevista, por exemplo, foi, né, com questionário aberto, perguntas como, onde, por quê, quando, o quê. E se foi, ou então foi um questionário fechado, com perguntas de múltipla escolha, para você pegar ali o quantitativo, em pesquisas mesmo, dissecadas ali na questão do quantitativo, né, com múltipla escolha, você vai colocar também na metodologia, para depois analisar os resultados dessa pesquisa que você utilizou e referenciou na metodologia. Depois disso tudo, fecha com considerações finais. É claro que isso, para cada etapa, você precisa estar bem focado. Se você escolher essa temática, é uma temática que é muito discutida em muitos periódicos, em artigos científicos, em trabalho de conclusão de curso, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado. Ou seja, você tem um prato cheio, porque é o tema da atualidade. Tá? Se você quiser elaborar o seu projeto com essa temática das empresas familiares. E principalmente na questão da localidade, você levantar o cenário, o que acontece no cenário local. Tá? Então vamos lá, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Segue aqui no nosso slidezinho, eu quero fazer uma revisão com vocês. Ó, nós falamos anteriormente, nós falamos muito bem acerca das atividades econômicas, e setor primário e setor secundário. Fizemos algumas perguntinhas para vocês, meus queridos técnicos em secretariado. Vitória Souza aí de Ribeira do Piauí, show de bola, juntinho com a gente. Veja o seguinte, a gente perguntou, e principalmente para você, que já viu esse conteúdo, o destaque em relação às principais atividades, né? Pedindo para que você destacasse em relação a essas principais atividades econômicas do setor primário e secundário. E nós reforçamos que a resposta era focado no primário, no setor primário, o extrativismo florestal, o minério, a questão animal, a produção agrícola, a questão da criação animal também se fizeram presentes, se fazem presentes dentro do setor primário. No secundário, eu já tenho outras atividades. Eu tenho a extração desta matéria-prima transformada, os insumos, né, no caso, acabados, os produtos acabados e semi-acabados está no secundário. Uma outra pergunta que nós fizemos, meus queridos, foi a questão do conceito. Qual é o conceito de agronegócios? Lembra que a gente teve na última aula a questão voltada para o agrobusiness? Pois é, o agronegócio como uma soma de todas as cadeias produtivas desta produção contínua. Então tem uma distribuição de insumos, tem a comercialização, tem os alimentos, tem a energia, as fibras. Veja só como é que a gente faz, né? A gente vai para cima dos setores, analisa e relembra. Então, eu estou relembrando aqui o que a gente levantou de questionamento durante a aula passada, tá? Fora que quando eu tenho a ideia de que a atividade de agricultura está diretamente relacionada ao plantar e colher, a voltar a outros segmentos, é claro, criação de animais, passeio de cavalo é o que vai vir de forma adjacente, mas o plantar e colher, ele vem como fundamental norte. Só que, por exemplo, o que a gente levantou, para fazer o link agora com as empresas familiares, o que a gente levantou anteriormente, acerca de quais atividades a gente tem que realizar antes da porteira, o agronegócio ele precisa ser visto numa espécie de preparação.
Vocês da área de secretariado, quando forem ou se quiserem trabalhar, por exemplo, em empresas familiares da área de agrobusiness, agronegócio, vocês vão ter que realmente estar avançando essa questão de entender que o planejamento, veja bem, é a principal ferramenta que vai tentar antever como é que eu vou preparar para as questões do crédito, como é que eu vou me preparar para as questões das máquinas, do investimento em máquinas, a questão do solo, principalmente, os fertilizantes, os equipamentos de plantio, os defensivos agrícolas, ou seja, entenda que isso tudo vai repercutir no segmento que você vai estar. Numa quarta questão, por exemplo, que nós levantamos, o destaque às atividades dentro da porteira, meus queridos. Dentro da porteira, um tema que a gente comentou muito na aula passada. O que é que você faz como atividade dentro do negócio, do agronegócio? Eu tenho que saber que você, como técnico e secretariado, técnico e secretariada, secretária especificamente, também tem que ter noções de administração de pessoas, de administração dos recursos financeiros, da tecnologia, do meio ambiente de uma forma geral, entender um pouco da CLT, das relações trabalhistas, as questões que envolvem a gerência comercial, como venda, com prospecção de clientes, como lucro em relação ao markup dos produtos. Eu tenho que entender tudo sobre isso, professor? Tem, fora a questão fiscal. Fora você saber a questão dos tributos, relacionar isso e passar isso para os seus líderes. Caso você esteja, por exemplo, estando na posição de estar auxiliando um gestor, e isso você tem que ter a aproximação. Quer dizer, são fatores decisivos para o profissional que está trabalhando na área de extrativismo, por exemplo. Na área de extrativismo, você vai ter o extrativismo animal, vai ter o extrativismo vegetal, vai ter o mineral. O mineral, em se tratando especificamente de trabalhar no segmento onde você vai ver, e nós temos um grande número, cerca de 80% das famílias, aliás, das empresas que o nosso país, Brasil Varonil, tem, é familiar. É familiar. Alguns autores reforçam que a personalidade de interdependência de alguns fatores fazem com que as empresas familiares cresçam mais, apesar dos problemas. Apesar dos problemas. Por exemplo, na sua região, Caio Santos, na sua região, Shailan, Esmeralda, Rayane, né? A turma que está aí em Simões, deixa eu ver aí quem é que está em Simões, meu querido diretor, fora a nossa professora Cleonice, quem é que nós temos mais aí? A Karina, a Ana Karine, Thaís, Cris, Carlene, turma forte de Simões, turma forte. Quero a participação de vocês hoje de forma massiva, hein? Quero ver. Então, se a temática é você se aprofundar nas empresas familiares, você tem que se preparar para ela. Porque é mais ou menos só o que você vai encontrar no mercado, meus queridos. São empresas familiares. Agora, cada um tem que saber as suas obrigações, os seus direitos. E o movimento de empresas familiares, ele vem trazendo um processo de entendimento, principalmente com relação ao profissionalismo, a questão físico-jurídica, especialmente quando se trata de empresas familiares. É preciso ter uma separação. Você imagina aí que os técnicos em secretariado, as secretárias, os secretários, eles têm que estar separando essas contas, por exemplo, para não ter confusão na hora de enviar, por exemplo, para os contadores. Veja que há tanta confusão que esse nome, por exemplo, separação, a separação da pessoa física para a pessoa jurídica é uma coisa muito simples, mas que a maioria das empresas familiares não fazem. Os diretores, os proprietários das empresas, eles confundem pagamentos físicos com pagamento jurídico, e isso simplesmente deixa as pessoas que trabalham no financeiro, que estão lá organizando as contas, como os técnicos em secretariado, deixam esses profissionais numa corda bamba. Por quê? Porque a situação de dividir, de saber separar entre pessoa física e jurídica, ela vai ser decisiva
para o êxito, meus queridos, para o êxito desta empresa. A gestão, o modelo de gestão que está sendo efetuado aí, vai ser decisivo. E aí eu coloco para vocês da seguinte forma, pedir para o meu querido diretor compartilhar a nossa telinha aqui. Slide e telinha, tá, meu diretor? Show de bola. Olha só, é porque o delay tá grande, né? Veja só, a gente que está no mercado, a gente já tem algumas experiências no dia a dia que mostram essa dificuldade aí. A gente percebe que muitos profissionais da área de secretariado, eles têm um problema enorme em estar lidando com a agenda do executivo, do diretor da empresa, agenda pessoal e agenda profissional. E principalmente que a maioria dos técnicos em secretariado, o secretário ou a secretária, ele vai também estar organizando as contas pessoais e as contas profissionais. E fazendo essa separação para poder enviar para o financeiro ou para enviar para a contabilidade. Então perceba o seguinte, já de cara, já vá trabalhando a sua cabecinha em relação a isso. É um dos principais pontos neurálgicos, é um dos principais pontos complicados que geram conflitos, é essa questão do equilíbrio entre as obrigações físicas e as obrigações jurídicas, as contas jurídicas e as contas físicas, para que não haja uma mistura. E isso, o profissional de secretariado, ele tem que ter ferramentas de organização, porque se não tiver, pode ter certeza, vai ter confusão. Então já se prepara para isso, já que você está nessa vereda, né, na busca de terminar o seu curso na área de secretariado. Já se prepara porque na maioria das empresas isso ocorre, tá certo? Na maioria das empresas isso ocorre. Voltando para os nossos dados, nos nossos slides. Agora veja o seguinte, olha só o que nós temos aqui como máxima de gestão: planejamento, organização, execução e controle. Quero que você preste atenção. Vou focar nesta figurinha aí. Quero que você preste atenção. Observe o seguinte: cada um dessas etapas, ela traz, primeiro, o discernimento para vocês, meus queridos aí que estão em Várzea Branca, pessoal aqui de Teresina, São Miguel do Tapuio, Simões, Santo Antônio de Lisboa, quem mais? Dom Expedito Lopes, Colônia do Piauí, Cristino Castro, Brasileira, Avelino Lopes, Turma Forte. Pessoal que está aí prestando atenção e anotando. Percebe o seguinte, veja que você está olhando aí para planejamento, organização e execução. Eu enumerei aí 1, 2, 3 e 4, mas percebam que existem as setinhas indo de planejamento para a organização e voltando para planejamento, indo para a execução e voltando para a organização, de execução indo para controle e voltando para a execução, de controle indo para planejamento, setazinhas indo para planejamento e voltando para planejamento. Veja que é um ciclo, mas o ciclo que vai e volta. Isso quer dizer o quê, professor? Meus queridos, isso quer dizer que nas empresas familiares ou não, as funções administrativas elas precisam ser revisadas. O conceito especificamente hoje, principalmente do IBGE, o IBGE, gente, ele indica que mais de 90% das empresas hoje, elas possuem um perfil familiar, certo? Possuem um perfil familiar. Então, nesse contexto, elas chegam a representar cerca de 65% do PIB. 65% do PIB. E são responsáveis por empregar 75% dos trabalhadores no país inteiro. Então, você começa a entender o seguinte, tá? Quais são, por exemplo, as dinâmicas e as maiores empresas familiares que a gente tem no Brasil? Alguns exemplos nós temos, né? Empresas na área de alimentação, nós temos na área de metalúrgica, por exemplo, a metalúrgica Gerdau, a Votorantim, por exemplo, com participações, né, de sociedade anônima, por exemplo, as companhias siderúrgicas, o Magazine Luiza, cresceu tanto aí durante a pandemia, tá? Empresas como Porto Seguro, ainda mais empresas como a JBS, que é considerada transnacional, mas que se profissionalizou.
As funções administrativas precisam estar na sua cabecinha aí. É por isso que eu dei uma parada para você entender. Nenhuma empresa consegue se mexer e ter uma gestão profissional se não tiver essas 4 metodologias da gestão. São funções administrativas que o Maximiliano ele reforça. Gente, se você não tem um planejamento que seja flexível por meio dos seus objetivos e você, sabendo que não vai poder realizar esses objetivos, você reeditar esses objetivos, você vai cair por terra. Então você, como profissional de secretariado, tem que ter a ideia de que o planejamento vai fazer parte da sua vida pro resto dela. Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. A organização dos documentos, a organização dos horários, o que você vai fazer para melhorar sua performance em termos de utilizar melhor os recursos dentro de uma empresa familiar ou não, você vai ter que utilizar. E isso você só vai saber quando você for executar, na realização dos planos lá. Quando você for para aquela etapa da execução, você vai ter que voltar para saber o seguinte: poxa, eu não consegui executar direito, então é porque eu não me organizei direito. É por isso que tem uma setazinha voltando 3 por 2. Voltando 3 por 2, por quê? Porque você tem que estar refazendo a sua organização para executar direito. Outra vez, você executando direito, opa, aí sim, eu vou tentar controlar para manter essa performance na execução. Mas se eu for verificar os resultados e não estiver atingindo a situação, é porque eu estou executando de forma errada. Aí eu volto do controle para a execução e vou buscar o quê? Entender o que eu estou executando errado, o que eu não estou controlando. E aí, eu verificando o que eu estou executando errado, eu vou, através do controle, receber a informação de que está tudo controlado, monitorado, eu tenho que refazer algumas coisinhas, mas eu tenho que mandar para o planejamento para saber o que eu consegui realizar ou não. No planejamento, o que eu não consegui realizar, eu vou saber o seguinte: tá, o que eu tive de fraqueza que eu não sei, eu não soube executar de uma forma excelente, que eu não soube lidar, não estava sabendo lidar com os recursos. Todavia, entenda o seguinte: a ausência, gente, do planejamento estratégico e de um processo, por exemplo, para as empresas familiares de sucessão, que nós vamos falar ainda sobre sucessão, de uma certa forma vai trazer para as empresas familiares, as empresas que têm uma família na frente, o fracasso. Vai trazer o fracasso. Então, as empresas familiares precisam se planejar. Eu tenho que ter um levantamento acerca do quê? De que se eu não executar este planejamento, se eu não for avançar neste planejamento, mas de forma ordenada, acompanhando e monitorando, controlando o que eu planejei e a execução do mesmo jeito, pode ter certeza, essa empresa ela não vai durar muito tempo. Porém, você tem exemplos aqui no nosso estado de empresas familiares. Muitas empresas, cerca de 80% das empresas aqui dentro do nosso estado são familiares. Então, você vai trabalhar em alguma empresa familiar em algum momento da sua vida. Em algum momento. Pode ser que você possa escolher entrar num concurso público. Opa, aí você vai trabalhar para o governo. Entre aspas, para o cidadão. Para o cidadão. Porque o cidadão é que paga o salário do servidor público. Então, a essência do servidor público é de servir ao cidadão especificamente. Então, nesse processo todo, saiba do seguinte: hoje, mais e mais empresas estão procurando separar o ambiente familiar dos negócios, dividindo o tempo entre família e a empresa, assegurando que há uma divisão de contas bancárias, de patrimônio pessoal e profissional da empresa, não deixando que isso se misture e mantendo um ambiente profissional que evite passar questões passionais para os colaboradores. Questões passionais numa perspectiva de um envolvimento emocional. Então, o que eu estou falando para você é que a questão comportamental ela é muito forte, gente. Muito forte para empresas familiares. É claro que, ao longo do tempo, essas empresas estão investindo mais em trabalhar os perfis profissionais das funções administrativas.
Mas entendam que planejar, organizar, executar e controlar simultaneamente faz parte do exercício realmente de quem tem competências técnicas. Porque o que acontece em empresas familiares? Geralmente eu coloco parentes, eu coloco pessoas da família, porque eu confio nelas. E confiança, meus queridos, confiança não é a mesma coisa que competência. Só que há uma confusão em relação a confiança e competência nas empresas familiares. Pessoas que acham que confiança é a mesma coisa que competência, e não é. E pessoas que acham que existem, por exemplo, parentes que não vão cometer delitos, e cometem. Já fizemos trabalho em várias empresas também, e já detectamos vários parentes furtando, desviando dinheiro, desviando investimentos dentro de empresas familiares. Agora perceba o seguinte, esta ênfase que eu dei agora em planejamento, em organização, em execução e controle, é para você não esquecer que o técnico em secretariado, ele tem que ter a noção dessas funções administrativas, que elas vão ter um impacto grande se você demonstrar que sabe delas e que você pode melhorar a gestão de uma empresa familiar. Por quê? Por isso, veja só, nas empresas familiares, segundo o autor Haddad, ele fala o seguinte, num sentido mais estrito, seria apenas, por exemplo, como se você tivesse um casal que começa um negócio e aí vem os descendentes, os filhos. Num plano mais amplo, entra outros vínculos sanguíneos, ou até mesmo os jurídicos, tá? Pessoas denominadas parentes, como os agregados. Então você tem uma sogra, um sogro, você tem um cunhado, esses que entram dentro da empresa, não é? Desta união de conceitos, tem-se que a empresa familiar, ela tem uma percepção que a organização na qual uma ou poucas, que é no caso uma organização, poucos familiares ou poucas famílias se concentram um poder, e esse poder, na verdade, tem um controle por determinado segmento da sociedade, eventualmente também que participam dessa gestão. Como é que a gente entende isso? Entende o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui em Teresina, grandes famílias que têm grandes empresas, que detém o controle, gente, o controle do segmento, mas porque foram as primeiras a entrar neste segmento dentro, né, da alimentação, dentro das comunicações, dentro do varejo. Então, em vários segmentos eu posso ter famílias controlando aquele nicho, porque elas foram precursoras disso. Então, aí no seu município, por exemplo, aí dentro, né, da sua localidade, você deve ter pessoas que você conhece, comerciantes aí de Avelino Lopes, comerciantes aí de Brasileiro do Piauí, Cristino Castro, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, aqui mesmo em Teresina que eu já falei, Várzea Branca, devem ter famílias que há muito tempo lidam com determinado segmento, né? Ou tem há muito tempo, por exemplo, uma farmácia, ou tem uma churrascaria há muito tempo, ou tem um comérciozinho, um mini supermercadozinho, um mercadinho. Elas estão lá porque elas reforçaram a ideia de se manter nesse segmento como a sobrevivência delas. Isso não quer dizer que está dando certo. Aos troncos e barrancos ainda está sobrevivendo. Se a família ainda mantém este negócio, é porque, de uma certa forma, consegue aplicar um pouco daquilo que a gente já falou. De planejar um pouco, de tentar aí, depois do planejar, não esquecer de estar executando, estar tentando organizar antes de executar e tentar ali controlar o que está fazendo em relação à execução. Todavia, olha só o que nós temos muito em discussão em relação a questões de gênero em empresas familiares. Nós temos situações
A2, A3, que chega com alguns fatores decisivos aqui. Perceba que nós temos fatores técnicos e fatores comportamentais. Veja bem, fatores técnicos e fatores comportamentais. Hoje a pauta, meus queridos, é entender que na empresa familiar, as mulheres estão crescendo muito na sucessão familiar. Estão crescendo muito em relação a estar liderando. Às vezes é o pai que morre e aí a filha assume. É a que vai realmente conseguir continuar o negócio. Às vezes é o marido que morre e a mulher que assume. Às vezes não, é a mulher que empreende. E é o que está mais acontecendo hoje. Ela empreende, ela passa por uma estrutura de transformação. Então nós temos hoje um número muito grande de mulheres empreendendo, meus queridos. Olha para essa imagem aí e vê como é que está a disponibilidade aí da mão de obra feminina. A transformação dessa estrutura, ela está agora num novo modelo. A mulher, no número 2 aí, como sucessora familiar. Ou até mesmo equilibrando a empresa. Equilibrando, porque ela consegue, por exemplo, equilibrar a empresa, a família e ela também se cuidando. Então, ela tem essa competência que a gente tem como competência a questão empresarial, de um lado direito, e do lado esquerdo nós temos os sentimentos, o amor que prevalece ali dentro do que faz, o amor entre os parentes. No entanto, nós temos 2 indicadores de verde que mostram que eu tenho que saber que mesmo assim, buscando o equilíbrio, a mulher assumindo a sucessão familiar, ainda existe o preconceito de um mundo machista. O Brasil é muito machista. As restrições culturais, os conflitos entre papéis da empresa e da família são constantes. A descrença em relação ao poder e à autoridade da mulher, a percepção em relação ao fundador, como é que ela vai ser mudada, isso tudo é questionado. Isso tudo é questionado. Quando era mulher, agora quando era um homem não é. Então veja o preconceito que existe em relação a isso. Por outro lado, nós temos os facilitadores. O inibidor é o que vai estar inibindo a mulher crescer. Mas hoje nós temos um número muito grande de mulheres assumindo postos de liderança e de mulheres, principalmente, empreendendo. Num fator de facilidade, a rede de apoio também ela vem crescendo. A flexibilidade de horário, a interação, o envolvimento com a família, as percepções do fundador, especificamente, são passadas de geração para geração. Quando é uma liderança feminina, mais ainda, tá? Mas, por exemplo, na gestão dos conflitos familiares dentro das empresas, que são desencadeados por vários motivos e podem ser continuamente intensificados pela questão emocional. Mas o que acontece muito é não separar e um provocar os outros, levando questões pessoais para a vida profissional, ou vice-versa. As questões econômicas, financeiras da própria família, quando isso mexe com o comportamento, né, é fator de entendimento, de percepção, de tentar se trabalhar a justiça corporativa, as diferenças de valores, dos princípios, a forma de criação. Então, tudo isso contribui para grandes discussões, grandes conflitos passionais, principalmente, levando para o lado pessoal, onde o profissionalismo fica de lado. Um dos fatores negativos é esse. No desempenho feminino, as mulheres estão tendo mais uma escolaridade efetiva. Um estilo de gestão feminino, gente, está transformando as empresas familiares. Elas sabem lidar, vocês, mulheres, sabem lidar melhor com conflitos do que com os homens. Sabem lidar com a questão da humildade, do respeito ao próximo, da quebra de preconceitos, mais do que nós, homens. Isso é fato. E percebam o seguinte, quando a mulher assume uma liderança, dificilmente um outro homem assume essa mesma liderança. Quem vai estar assumindo de novo é a mulher, porque ela colocou num ritmo tão diferente. É claro, tem as exceções,
Mas, por exemplo, quando o homem assume a liderança e era uma mulher que estava fazendo, é um estilo totalmente diferente de liderança familiar. E se ele tem, por exemplo, ele assume a liderança, mas ele tem uma líder mulher, aí ele consegue até manter a liderança mulher. Sabe por quê? Porque se eram duas mulheres, uma liderando a outra, e uma é dispensada, e este homem assume um cargo de uma liderança, mas ele é liderado por uma mulher, pode ter certeza. O padrão vai continuar o mesmo, porque a mulher vai encaixar este homem no padrão que aquela mulher que estava na sucessão, ela tinha o padrão, e esse padrão vai ser continuado por quem está liderando. Ou seja, o que eu coloco para vocês é que, hoje em dia, quando se fala nesse dilema das empresas familiares, as mulheres estão se destacando por trabalharem mais de forma produtiva, por se profissionalizar mais rápido, por saber diferenciar o pessoal do profissional, por saber lidar com os interesses da empresa e com os desinteresses familiares e mapear os familiares, principalmente, que não conseguem se encaixar dentro da empresa. Por que eu digo que não se conseguem se destacar na empresa? Por que eu falo isso? Por que eu digo isso? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Porque é o seguinte, no dia a dia, a gente já teve situações, por exemplo, de diagnosticar dentro de algumas empresas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande empresa aqui de Teresina, tá? Onde o casal começou, né? Não vou falar o segmento, né? Porque é um grande grupo. O casal começou junto, certo? O casal começou junto. E nós vamos fazer um trabalho de diagnóstico lá em relação à gestão, ao planejamento estratégico da empresa. O que aconteceu? Se verificou que os filhos, eles colocaram, qual era a decisão quando eles chegaram, quando a gente chegou para fazer esse trabalho lá? A empresa familiar, eles tinham colocado os filhos para lidar, para ficar cada um responsável por uma filial, certo? 4 filhos, 4 lojas, e aí cada um cuidando dessas lojas. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber o seguinte, que os filhos começaram a brigar entre si em relação a uma padronização, porque como a empresa tem o mesmo nome, tem a mesma marca, precisa ter uma padronização, mas cada um quer fazer uma coisa diferente em cada loja. E aí vai depender do estilo também, porque para não destoar uma loja da outra e não ter tanto problema assim. E isso começou a gerar vários conflitos entre eles, conflitos dos filhos com os pais, de coisas assim, levando da questão da família pessoal para o profissional principalmente. E aí nós chegamos à conclusão, depois de um trabalho levantado, diagnóstico do cenário, mapeando todas as atividades, processos internos, de que os proprietários tinham 2 caminhos. O primeiro era, eles se mantinham em uma postura de padronizar e todos ficariam lá, e aí o conflito continuaria existente, certo? Por quê? Porque os filhos não iam mudar os seus estilos, eles estavam bem intransigentes em relação a isso. E do outro era a questão que eles deveriam colocar profissionais à frente dessas lojas. Olha aí, minha querida Adriana Souza. Seja bem-vinda, minha querida. Coraçãozinho para você também. Coraçãozinho. Show de bola, gente. A Adriana Souza, ó. Ela já foi aluna da gente em outros cursos, né, Adriana? Depois tu coloca aí qual foi o curso que você foi, aluna nossa, tá? E ela, hoje em dia, está entrando aí só para poder dar um boa tarde para a gente, aquele boa tarde esticado. Seja bem-vinda, minha querida Adriana Souza. Então, veja o seguinte, essa empresa, ela foi dado 2 caminhos para ela. Ficava com os filhos conflitando lá, ou colocava profissionais à frente das filiais, para que eles pudessem ser cobrados, tá? Para que eles realmente fossem cobrados como profissionais. Porque os pais não estavam conseguindo cobrar pela questão da postura de pai, especificamente. E pelo número de conflitos pessoais que estavam acontecendo, não eram nem conflitos profissionais. Resultado, o que aconteceu? Eles tomaram uma decisão drástica e, pasmem, a decisão veio da maturidade da mãe, especificamente. O que a mãe diz? Nós vamos tirar os 4 filhos do grupo,
Vamos encaminhar eles para as suas profissões que eles já estão fazendo, porque tinha um que era médico, outro que era advogado, outro que era administrador, outro que era contador, então formações diferentes e tal, com as suas carreiras, mas há muito tempo já estavam dentro da empresa para tentar fazer com que eles criassem esse legado dentro da empresa, não é? E aí ela resolveu tirar. Por quê? Porque eles estavam criando muitos conflitos e a lucratividade da empresa estava caindo, estava diminuindo. Então, quando eu coloco para você aí o poder da mulher na gestão das empresas familiares, gente, é para que você tenha essa percepção, tá? Vocês estão conseguindo reeditar esse modelo de gestão. Então, você da área de técnico em secretariado tem que entender que você vai participar de situações como essa. Se você for para o varejo, se você for para o atacado, se você for para o serviço, você vai estar propício a entrar dentro da empresa familiar e vai ter que lidar com essas situações. Tá certo? Voltando para os nossos slides. Então, veja, perceba o seguinte, as empresas familiares, elas surgem realmente da ideia do idealizador do próprio empreendedor, que às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho até mesmo, e aí coloca o pai e a mãe, né, para trabalhar dentro da empresa. Essas empresas familiares, elas trazem um fator muito importante para o Brasil. Elas trazem, gente, um impacto econômico-social muito grande. 80% das empresas no Brasil e são familiares. 80%, meus queridos. Isso mostra que, se são familiares, eu tenho que seguir as interações sistêmicas com os processos de gestão. Porque se eu, por exemplo, não aplico um planejamento estratégico, seguido de um entendimento de como é que está o meu chão de fábrica, onde eu tenho que saber quais são os resultados inadequados que estão ocorrendo, o que está em conformidade, que são os resultados adequados, como é que eu estou executando, e como é que eu estou controlando o que eu estou executando através de quê? Das transações realizadas e do acompanhamento dos resultados, eu não vou conseguir fazer com que a empresa continue por anos e anos. Se eu não tiver ideia do que é e como fazer as ações corretivas para reestabelecer um posicionamento nesse mercado, vai tudo por água abaixo. E isso exige o quê? Diretrizes estratégicas. E as diretrizes estratégicas nada mais, nada menos do que você aplicar metodologia de gestão. Exige profissionalismo. Se aí você vai avançar, por exemplo, num projeto de aprendizagem disciplinar e vai trabalhar em cima de uma empresa que é familiar e ela não faz isso, isso é um prato cheio para você colocar o teu conteúdo dentro. Neste cenário hoje, gente, globalizado e competitivo, não posso me dar um luxo de deixar de aplicar este conhecimento. Os grandes responsáveis pelo crescimento da economia hoje no país são os pequenos, médios, empresários, empreendedores, as empresas familiares é que movem este país, a empresa familiar. Por isso que a gente está levantando esta pauta. Olha só essa pesquisa que nós temos aí. Olha só o que a gente tem. O perfil das empresas familiares, olha aí. A segunda geração como sendo a que mais manda. Tá certo, a primeira geração ela cria. Ok, com 26 aqui, mas ela se mantém pouco, 26% ela se mantém no poder. Porque quem vai estar mandando é a segunda geração, depois é que vem a terceira geração. Então o percentual é bem maior. Agora olha aí o número, o percentual em relação aos que estão dentro da empresa com menos de 20 anos, que são parentes. Os que estão entre 20 e 40, chega a quase 50%. Que chega mais perto dos 50%, com 46%, os que ficam dentro da empresa com mais de 50 anos de atividade naquele negócio. Ou seja, a experiência, falando alto. Agora, isso é de 12 anos atrás. Agora, você imagina como é que está agora a situação. Cresceu e muito. Cresceu e muito. Lima e Andrade, ele já coloca da seguinte forma. As empresas familiares são consideradas como objetos relevantes do ponto de vista econômico e social. Duas variáveis do macroambiente que são decisivas para a comercialização, para a questão mercadológica. Tá?
decisivas. Agora, diversos estudos mostram que as economias avançadas e emergentes, elas contribuem de uma forma significativa para a geração de emprego e renda, ou seja, mostra que as empresas, tanto no Brasil como fora, América do Norte, Europa, também se destacam como a maioria das empresas sendo empresas familiares. Lembrando que casos de família, onde eu tenho os principais resultados como pesquisa, o número de pessoas da família trabalhando na empresa, ele é bem consolidador. Ó. Eu tenho aqui, na primeira pesquisa, o número de pessoas da família trabalhando na empresa. Aí você tem um número maior de até 3. Então, cerca de 56% das empresas tem até 3 familiares trabalhando na empresa. Cerca de 6% só empresas familiares que não tem nenhum parente trabalhando na empresa. Só 6%. Avançando um pouquinho mais, até 5, entre 4 e 5, nós temos 22%. 16% eu tenho mais do que 5. Então, veja, é um número muito expressivo. Olha o número, o quanto é pequeno em termos de percentual em empresas familiares que não colocam os familiares para trabalhar dentro dela. Já no número de integrantes, por exemplo, no conselho administrativo, que estão lá só para tomar decisões, você tem o quê? Você tem 53% participando. Já dá uma caidinha em relação a outra pesquisa, mas se mantém nos 50% ainda. Quando você parte, por exemplo, para nenhuma, aliás, nenhuma não tem. Não é? Você tem aí de 1 a 3, que é 3%, que é 13%. Pertinho de mais de 10 pessoas da família participando do conselho administrativo, você tem 12%. E entre 7 e 10, você tem 22%. Então, entenda, esses números mostram que esse tipo de empresa, ele traz enraizado a visão do empreendedor. Ele traz, tá, para que seja acrescentado pelos familiares. A empresa familiar, ela vem como uma instituição onde traz uma perspectiva de ambiente familiar e que a empresa saiba lidar com essa situação. Tanto os familiares quanto quem está trabalhando na empresa que não é familiar. Por quê? Porque, com o passar do tempo, o que os números eles vêm mostrando acerca do planejamento da sucessão? Se os filhos vão assumir, quem é que vai assumir o cargo, essa situação como é que ela vai ser colocada. Você vê que 54% das empresas não tem nenhum plano de sucessão. Ou seja, não tem, gente, pessoas da família para indicar, porque não tem competência. Não tem competência. Aí você avança nos outros números. Com 45% tem, sim, tem, no mínimo, né, os executivos para estar assumindo lá a sucessão. Isso, pasmem vocês, há 8 anos atrás, em 2014. Mas aí nós temos outros percentuais. Para todos os executivos, por exemplo, aqui no Rosinha, aí nós temos 16%. Para a maioria dos executivos, nós temos 12%. Para um pequeno número de executivos sêniores, nós temos 17%. Ou seja, a viabilidade de se colocar uma pessoa que não é da família traz essa conexão. Aí veja os números. Os números mostram muito. A sua empresa tem um plano familiar para os principais executivos. Tem e são familiares ou são executivos profissionais. Então, mostre que esta questão de planejamento de sucessão, ela ainda tem muito o que andar dentro desse contexto da empresa familiar, tá? Outro fator que é interessante, os conflitos em gestão das empresas familiares. É bom as situações serem tratadas de forma profissional, porque as confusões são frequentes entre a família e a empresa, entre assuntos, situações familiares que os parentes levam para a empresa.
Com a empresa se internacionalizando, por exemplo, como é que ela vai dar sustentabilidade e longevidade no mercado se eles não tiverem um modelo de gestão profissional? Opa, aí mostra que nesta confusão toda, a gente entra com os recursos que são utilizados, as despesas. O que você pode estar tentando separar de família para a empresa? Geralmente na gestão de empresas familiares, meus queridos, vocês, quando entram, nós, quando estamos em empresas familiares, nós não nos deixamos entender ou se fazer entender. Nós entramos também na questão passional. E aí, o motivo da profissionalização, ele tem que ser ressaltado. A gestão de uma empresa familiar tem que ser profissional. Lembra aí, ó, que eu vou ter várias situações. Olha só os players em empresas familiares. Olha só esses players. Olha aqui o denominador comum. Olha onde é que está aqui, ó, bem no meio. Bem no meio, aqui. A pessoa que é da família é sócio e é funcionário. Ela está intercalada aqui, mas eu vou ter gente, por exemplo, que é só membro da família e não está na empresa. Eu vou ter gente que vai ser da família, é sócio e não é funcionário. Eu vou ter gente que não é da família, não é funcionário, mas é sócio. Eu vou ter gente que não é da família, é sócio e ainda é funcionário. Eu ainda vou ter gente que não é da família, não é sócio e é funcionário. E vou ter gente que é da família, não é sócio e é funcionário. Olha só. Então, olha as várias situações que você pode ter dentro da empresa. Como lidar com isso? Como trabalhar com isso? É entendendo isso aqui. Profissionalizar a gestão. Profissionalizar, dar uma formalidade para aquilo. Quem tem uma visão paternalista, protecionista, aglutina e desvaloriza a profissionalização, por exemplo. O que é que tem que ser colocado em pauta dentro das empresas familiares? A valorização da competição por meio da competência, do desempenho profissional. É aquele que vai crescer olhando para essas situações aqui, meus queridos. Ó, sobre a governança da empresa, fatores que eu coloquei já para você, os gestores que estão lá naquela figurazinha, no denominador comum que eu coloquei para vocês, são gestores familiares, mas que vão ser profissionalizados. Todavia, eu faço a ressalva de que nessa gestão administrativa, o foco é que eu tenha, primeiro, o entendimento do que é a diferença das habilidades para questões comportamentais, habilidades e competências. Na gestão, tá? Entrando num contexto de que, se eu vou ir para uma imagem dessa que eu coloquei agora, sabendo que as pessoas vão ter que se profissionalizar neste modelo de gestão familiar, eu tenho que refletir acerca de alguns assuntos como esse. Primeiro, historicamente, submissão e lealdade é competência? Não, é dever. Não é? Dever a hierarquia. A gestão familiar traz muito isso. A formalidade e a burocracia precisam ser alguns dos fios condutores dessa gestão familiar. É o que você pode questionar, por exemplo, no seu projeto de pesquisa, no seu projeto interdisciplinar, sabendo, e aí eu vou pedir para o meu querido diretor colocar aqui para a gente, sabendo que quando a gente levanta sobre a gestão administrativa, é trazer conceitos, meus queridos, acerca do que você já estudou. Você vai fazer a elaboração do teu projetozinho? Ok. Vai ser com um colega? Tá. Nós vamos fazer sobre o mercadinho do seu Zé aqui. Vamos lá conversar com ele, eu e minha dupla. Né? Olha, a gente pode levantar aqui, através de um trabalho, alguns pontos fracos que o senhor queira saber, algumas situações acerca de pontos fortes, ou de ameaças, de oportunidades. A gente pode contribuir com o que a gente está vendo, né, dentro do nosso curso técnico e contribuir com informações aqui, fazer pesquisas com os colaboradores para saber como é que está o clima interno. E aí você já coloca como se fosse um produto seu. Você vai elaborar um projeto, aquele projetinho que nós colocamos como situação, e
Você já coloca também para fazer o acordo, para você fazer esse levantamento dentro desse comércio e estruturar o seu projeto com base nesse comércio. Tentei, não consegui, professor. Fui em outro, também não consegui. Eu queria fazer bibliográfico. Faz bibliográfico, então. Vai fazer as pesquisas em relação a qual é a linha, qual é a condução que as empresas familiares estão tomando. Qual é o rumo que elas estão tomando hoje. Aí pega dados atuais. Pode ser feito assim também. Agora, o estudo de caso, ele sempre traz uma situação mais local. E isso é importantíssimo, porque isso te projeta para o mercado onde você está, gente. Te projeta. Então, use o projeto para isso. Tá bom, meus queridos? Vou estar encerrando essa aula. Vamos fazer um intervalozinho de 20 minutos. E eu quero todo mundo de volta também, hein? Daqui a 20 minutos. Tá bom? Fui!